Boa noite, caros irmãos e irmãs, amigos e amigas todos. Aqui estamos novamente com nosso diálogo eucarístico. Graças a Deus temos esta possibilidade de nos comunicar. Nós, nesta paróquia, somos sacramentinos, eucarísticos. Vivemos nossa vida pastoral, missionária, nossa fé toda a partir da maravilhosa presença de Jesus Cristo na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia. Caros irmãos, nesta noite temos um importantíssimo tema, assunto de conversar. Não estou sozinho, estou com Arielle Carvalho e ela vai nos ajudar a compreender este tema importantíssimo para todas as pessoas. Toda pessoa de boa vontade, mas nós, especialmente pessoas de fé eucarística, tem uma importância grande, que são imigrantes e refugiados. Então, vou pedir a Arielle que se apresente, que nos diga qual é seu trabalho, seu desenvolvimento nesta área que vamos hoje conversar. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Me chamo Arielle Carvalho, sou advogada, sou mestranda em Direito Constitucional e Teoria Política pela Universidade de Fortaleza e eu sou pesquisadora nessa área de direitos humanos, tá? E o meu objeto de pesquisa é exatamente os imigrantes e os refugiados aqui no Brasil, tá? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje agradecemos, com Arielle, vocês e poder compartilhar, né, da minha pesquisa, do meu conhecimento para esse tema que é tão importante para a sociedade e que muitas pessoas não conhecem, exatamente, né? Então, eu espero que a nossa conversa, a nossa entrevista seja proveitosa, tanto para a gente quanto para os nossos telespectadores. E estou preparada, estou aqui para contribuir. Muito bem, Arielle. Talvez deveríamos fazer uma pequena introdução, que o povo pode se perguntar por que nós, pessoas de fé, pessoas de igreja, pessoas eucarísticas, vamos falar destes temas tão importantes de direitos humanos, de imigrantes, de refugiados. Sim. É que nós somos seguidores de Jesus Cristo. E Jesus Cristo se encarnou precisamente para iluminar a vida inteira do ser humano. Vida total, nossa alma e corpo. Tudo é do interesse de Deus, porque Ele quer que nós, nesta terra, sejamos felizes. Então, tudo que tem a ver com a pessoa humana, tem a ver com Cristo. E com Cristo eucarístico, presente na Eucaristia. Por isso que nós hoje abordamos e vamos ainda abordar outros temas importantes da vida das pessoas, da vida lá no seu bairro, da vida lá no seu trabalho e a vida, por exemplo, no estrangeiro, ter que sair. A propósito, eu sou chileno, eu sou imigrante aqui no Ceará, no Brasil. E por isso o Padre Júnior me escolheu para animar esta entrevista, né? Uma ótima escolha. Aqui eu sou imigrante e ainda que eu não fui obrigado por uma circunstância trágica do meu país para cá, senão porque eu aceito fazer a vontade dos meus superiores. E meus superiores decidiram vir para cá. Eu não queria. Muito calor, vou derreter. Mas aqui estou, graças a Deus, eles acertaram. E eu estou aqui, feliz no Ceará, em Fortaleza, suportando o calor, não vou negar. Tenho que fazer um esforço. Então, por isso que nós estamos falando desses temas, né? Porque tudo que interessa ao ser humano, a pessoa, a vida humana, lhe interessa a Deus, a igreja. Nosso melhor exemplo é o Papa Francisco. O Papa Francisco é que tem animado especialmente, tem um amor muito especial pelos imigrantes e pelos refugiados. Agora, estamos falando de duas coisas: imigrantes e refugiados. Eu gostaria de saber qual é a diferença, Arielle, a definição e a diferença entre eles, porque às vezes nós mesmos nos confundimos. Falamos imigrantes,
pensando que são refugiados. Aí, pode nos esclarecer um pouquinho? Sim, com certeza. Realmente, esse é um problema, né, que as pessoas não sabem diferenciar, mas é importante fazer essa diferença, até porque o tratamento dos refugiados é diferenciado, né, porque são pessoas em situações mais vulneráveis. Mas o que seria migrar? Se você procurar no dicionário a palavra migrar, migrar é mudar de local. Tá? Então você muda do seu local, você muda do seu país de origem por diversas razões. Seja porque você quer procurar uma outra oportunidade, melhores oportunidades de trabalho, seja porque você quer estudar em outro país, ou conhecer a cultura daquele país por um tempo, né? Então você pode sair do seu país por diversos motivos. Uma missão religiosa, como uma é o meu missão caso. religiosa, que é o seu caso. Então, nesses casos, você sai por sua livre e espontânea vontade, porque você quer sair. Exatamente. Tá? Então, uma vez que isso ocorra, a gente classifica de imigrante, tá? Aquela pessoa que chega aqui no Brasil, que veio em busca de melhores oportunidades de trabalho, para uma missão religiosa, para estudar ou outros motivos, né, por sua livre e espontânea vontade, nós classificamos como imigrante, tá? Certo. Mas, uma vez que essas pessoas saiam de seus países, porque naquele país os direitos humanos estão sendo violados, ou porque ocorreram catástrofes naturais, né, desastres ambientais, e que permanecer naquele país tornou-se impossível, tornou-se totalmente inviável, aquela pessoa foi praticamente forçada a deixar aquele país, né? Foi praticamente obrigada porque não tinha outra opção. Então, ele saiu daquele país contra a sua vontade, né? Foi buscar refúgio em outros países, né? Então, uma vez que isso ocorra, a gente classifica de refugiado. Né? O refugiado, ele chega em outro país para buscar condições mínimas de sobrevivência, é a alimentação, é a moradia. Então, essa é a diferença, né, entre imigrante muito obrigado. E refugiado. E eu me pergunto, porque eu venho de um país, Chile, que tem muitos imigrantes. Sim. Talvez não tenha muitos refugiados, mas imigrantes, toda a América Latina. Chile foi assim, como dizer, conhecido na América Latina como um país que estava muito bem. Mas só é aparência, não é? Sei que não é assim. Então chegaram muitos e estão sofrendo muitos imigrantes haitianos, peruanos, colombianos e assim. Sim. E aqui no Brasil, minha querida, temos imigrantes e refugiados? Sim, temos sim. Eu sempre costumo, antes de entrar nos refugiados e imigrantes atuais, eu sempre costumo fazer uma comparação com a nossa imigração do século XIX e XX. Tá? Porque essa imigração do século XIX e XX eram os imigrantes que vinham dos países europeus, eram os portugueses, os italianos, os espanhóis. E eles vinham aqui para o Brasil para colonizar, primeiramente, como os portugueses, os italianos que vinham para a mão de obra das lavouras de café, para trabalhar nas lavouras de café, né? E eles vinham por livre e espontânea vontade, às vezes eles já eram recrutados nos países de origem e vinham para trabalhar direcionados, né, para as lavouras de café, entre outros. Então, a gente não pode negar que essas pessoas não contribuíram para a formação do Estado brasileiro, que contribuíram bastante, né? Tanto quanto na culinária, nas danças, na cultura. Então, mas você percebe que agora, no século XXI, essa imigração, ela apresenta características diferenciadas, tá? Não são mais os imigrantes europeus, e sim os imigrantes dos países da América do Sul, os vizinhos, da América Latina, né? Os países vizinhos, né? Que a gente conhece como migração sul-sul, tá? Sul-sul, exatamente. Sul-sul. Então, quais são os países? São o Haiti, né? A Bolívia, Colômbia, Argentina, tá? O Paraguai, o Uruguai, o Peru. Então, são esses imigrantes que hoje se encontram aqui no país. Certo. Tá? E fazendo a distinção, né, o que seriam os imigrantes aqui e os refugiados.
exemplos de imigrantes. Exemplos de imigrantes aqui, os bolivianos, tá? Os bolivianos, nós podemos denominá-los, intitulá-los de migrantes laborais, imigrantes laborais. Exatamente. Eles vêm para o Brasil, principalmente para o estado de São Paulo, né, que é o maior estado o maior centro urbano da América Latina, e eles vêm para trabalhar nas oficinas de costura. Então, eles já vêm direcionado para essas oficinas de costura, para o bairro Brás, lá em São Paulo, onde a maioria permanece até hoje lá, trabalhando nessas oficinas de costura, né? Então, são pessoas que vieram por vontade própria, tá? E em relação aos refugiados, quais os refugiados que se encontram aqui no Brasil hoje? Bom, nós temos os haitianos, né, que embora eles não tenham sido classificados como refugiados, porque na lei não tem previsto a categoria de desastres ambientais como sendo refugiados, mas eles tiveram esse tratamento aqui no Brasil, né? Então, tem os haitianos em face do terremoto que ocorreu em 2010 no Haiti, e também os venezuelanos, que é o fluxo migratório mais atual do nosso país, né? E os venezuelanos... E em quase todos os outros países da América Latina. Exatamente. Né? Então, os venezuelanos, eles migram para o Peru, Colômbia, Brasil, para os países vizinhos, né? Então, o fluxo migratório da atualidade são os venezuelanos. Isso. Em Santiago, a capital do meu país, nós temos uma comunidade sacramentina também. E aí, essa comunidade se transformou numa comunidade venezuelana. Muitos mesmo. Assim que conhecemos, estamos trabalhando com eles lá também, né? Que bom. Certo. E tem outras congregações que estão apoiando ele, porque verdadeiramente foi uma realidade nova para nós. Né? Aqui no Brasil, eu não tenho percebido muito, conheço pelas notícias, os venezuelanos na fronteira, conheço em Sobral, me parece que chegaram por aqui no Ceará. Mas sabe qual é a minha inquietude? Eu vejo muita imigração dentro do país, de um estado para outro, ou do interior para as capitais. Que também essa pessoa tem uma ilusão que depois não é muito realizada. Seus sonhos vêm e permanecem na periferia, pior do que estavam antes. Existe isso ou é só minha impressão? Existe sim. Esse tipo de migração é a chamada migração interna. Interna, tá? Exatamente. Ocorre muito as pessoas migrarem para os maiores centros urbanos. Exatamente. Tem muitos que vão procurar melhores condições de vida em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas tem outros também que migram do interior para a capital, né? Vem muitos aqui para Fortaleza. Mas quando eles chegam aqui, eles encontram dificuldades. Exatamente. Por quê? Porque o custo de vida aqui é mais elevado e eles têm que ficar na periferia. Certo. Né? E a periferia, muitas vezes, não é um local tão adequado em razão de tudo que a gente já sabe que acontece, né? Em razão, né, dessa questão socioeconômica, também o desemprego aqui, a taxa é alta. Então, eles vêm com essa ilusão e nem sempre eles encontram aqui o que eles gostariam, né? Aliás, quase sempre eles não encontram. Então, eles retornam muitas vezes para o interior. Mas os que migram, por exemplo, das capitais, né, do Nordeste, há uma imigração muito importante, muito considerável do Nordeste para o Sudeste, né, que é dos estados nordestinos para São Paulo, Rio de Janeiro, esses outros estados maiores. Minas. E lá eles até conseguem trabalhar, né? Nem que seja na informalidade, até que dá certo. Mas os que vêm do interior para a capital, é mais, assim, aqui para o Nordeste, aqui para Fortaleza, é mais complicado. Certo. Tá? Então... meus caros irmãos, a gente falando com a Arielle, a gente vai percebendo porque este é um tema cristão, porque não é uma realidade muito positiva.
é uma realidade onde as pessoas sofrem muito. Com certeza. E por isso que aí estamos nós, meditando, refletindo, tentando dar uma resposta, que logo vamos falar o que podemos fazer, para ajudar a vida destas pessoas. Por enquanto, vamos ouvir uma música que nos vai ajudar a aprofundar este interessantíssimo tema dos imigrantes e refugiados. Vamos cantar junto? Manda teus anjos e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos, manda, Senhor, sobre nós, e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos, Senhor, para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, e estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Confio em vós, revele tua face para nós. Levanta-te e põe o teu escudo sobre nós. Manda teus anjos. Manda, Senhor,
Então, estamos aqui de volta, conversando com a Arielle sobre este tema tão importante dos imigrantes e refugiados. Estava pensando que a mais importante notícia aqui na América Latina, nestes últimos tempos, tem sido a notícia dos venezuelanos saindo da sua pátria, chegando a todas as nossas pátrias. Então eu me perguntava como tem sido essa acolhida, a chegada, a acolhida, como foi a imigração dos venezuelanos aqui no país? Ok. Então, segundo dados da Polícia Federal e do órgão da Agência da ONU para Refugiados, que é o Acnur, há uma estimativa de 212 mil venezuelanos aqui no Brasil, tá? E eles ingressam no país pelo estado de Roraima. Por quê? Porque o estado de Roraima é uma região que faz fronteira com a Venezuela, né? O município de Pacaraima. Então, eles ingressam no país via terrestre, né? Pelo município de Pacaraima, tá? E quando eles entram no país, eles se submetem à operação acolhida, tá? Que é uma operação do poder público, tá? Certo. Que juntamente com a agência da ONU e os demais órgãos que compõem lá a região, que são voltados para os refugiados, e eles são recebidos e é realizada uma triagem com eles. São emitidos documentos como o CPF e a carteira de trabalho. Certo. Eles recebem 12 vacinas, tá? Eles recebem essas vacinas porque é importante, vem de outros países. E eles são encaminhados para abrigos na região, tá? Mas a região, ela só dispõe de 13 abrigos atualmente, que comportam 6,5 mil venezuelanos. Mas aqui, lá no estado de Roraima, tem muito mais venezuelanos. Muito mais, né? Então, eles ficam em situação de rua, porque não há abrigo para todos, né? E, segundo dados da Prefeitura de Roraima, de Boa Vista, cerca de 1.500 venezuelanos, eles ficam também em prédios públicos abandonados, né? Então, assim, a situação deles lá no estado de Roraima é uma situação precária, porque eles ficam nas ruas, não tem alimentação, os hospitais são superlotados, tem apenas 2 escolas públicas no município de Pacaraima que não comporta toda a população, né? Então, depois desse dessa operação acolhida, eles passam também pelo plano de interiorização, que são as 2 políticas públicas, né, do Estado brasileiro voltadas para os refugiados. E o que seria esse plano de interiorização? Depois que eles passam por essa triagem, por essas vacinas, essas atividades da operação acolhida, eles vão analisar se há nos demais estados brasileiros alguma vaga de emprego sinalizada. Certo. Eles vão analisar se há, porque às vezes vem um venezuelano na frente e depois vem o restante da família. E isso a gente chama de reunificação familiar, que eles têm direito a serem realocados, a serem remanejados para o estado que está aquele familiar. Tá? Então, eles têm o direito de ficar com a família. Tá? Então, esse plano de interiorização ele é justamente para isso, para ver se tem alguma vaga de emprego em outro estado, se tem a questão da família em outro estado, se a Igreja Católica dispõe de algum abrigo também em outros estados, e aí eles são realocados. Tá? Então, é uma situação muito complicada, de muita vulnerabilidade. Aqui no Ceará também, eles já chegaram aqui. Chegando, né? Eu não sei ao certo a quantidade aqui no Ceará, mas eu conversei com a Pastoral do Migrante e tem mais de 200, né, mais de 200 venezuelanos aqui. Olha. Certo? E eles têm também no município de Sobral, né, que tem cerca de 30 venezuelanos lá, que eles foram abrigados pela Igreja Católica, que faz um papel de extrema relevância para eles. E tem também 11 famílias no Cariri,
né? Tem 11 famílias lá no Cariri que também foram abrigados pela igreja, tá? Pela igreja católica. Certo. E aqui essas imagens são de venezuelanos na fronteira, né, de Roraima. Nossa, eles entram, né, de forma mesmo terrestre e é uma situação bem complicada, tá? E o país, você percebe que o Estado brasileiro, ele tem políticas públicas. Isso que eu ia te perguntar. Sim. Porque às vezes o pessoal que estamos falando se pergunta, é que o Estado brasileiro tem uma legislação? Sim. Deve um Estado acolher imigrantes? É uma boa pergunta, né? É uma ótima pergunta. Pronto. Certo. Então, é isso que eu sempre me deparo também com as pessoas me questionando. Mas você é a favor que essas pessoas entrem no Brasil? Por que o Brasil não devolve essas pessoas? Venha né? tirar o lugar nosso, Exatamente. muitas vezes a gente pensa, Exatamente. Né? Então, eu costumo explicar, né? E agora eu vou explicar por que o Brasil deve recebê-los. Isso. Tá? Importantíssimo. Sim. O Brasil, com a Constituição Federal de 1988, ele adotou como um dos seus princípios o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? Exatamente. E no artigo 5º, ele expõe que todos os brasileiros e os estrangeiros são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Tá? Sou igual. Todos são iguais, né? O artigo 5º ele expõe que todos os cidadãos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, né? Incluindo brasileiros e estrangeiros, claro. E no artigo 6º da Constituição Federal, ele elenca os direitos sociais que os brasileiros têm. Portanto, uma vez que o Brasil ele equiparou, né, ele trata de forma igualitária o estrangeiro ao brasileiro, então ele tem todos os direitos sociais que um brasileiro tem, que é a alimentação, a moradia, a assistência social, o trabalho, a saúde principalmente. Então, os estrangeiros, eles têm esses direitos, né? Além da Constituição Federal, o Brasil também, ele assinou e ratificou tratados internacionais. É isso, muito Exatamente. importante, né? Ele ratificou a Convenção de Genebra, que é um tratado global voltado para os refugiados, tá? E ele também assinou a Declaração de Cartagena, que é um documento voltado para os refugiados da América Latina, tá? E ele ainda foi mais além, o Brasil foi mais além, ele introduziu na sua ordem interna, no seu ordenamento jurídico, a lei do refúgio. Ele introduziu esses tratados, né, no nosso ordenamento jurídico por meio da Lei 9474 de 97. Tá? Essa lei, ela diz o que vem a ser um refugiado, quais seus direitos, os seus deveres, tá certo? Então, o Brasil realmente abraçou essa causa em termos de legislação. E a legislação mais recente, voltada para os imigrantes, que é uma legislação mais abrangente, é a Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017. É uma legislação muito nova, né, e que ela expressa que o tratamento do estrangeiro e do brasileiro é igual, né? Então, eles têm todos os direitos que nós temos, exceto o direito ao voto, tá? Que eles não têm. Mas os demais direitos, os demais direitos eles têm sim acesso, tá? Então, você percebe que o Brasil, ele tem políticas públicas voltadas para essas pessoas, mas são políticas públicas voltadas mais para o acolhimento deles, para a chegada. Certo. Né? E aí falta aquela política de integração, de integrá-los na sociedade brasileira. Porque a ajuda, ela é muito importante, mas ela é importante na chegada, né? Mas vai chegar um momento que eles têm que, claro, se integrarem na sociedade por meio do acesso ao emprego e à renda, para eles desenvolverem as capacidades deles, né? E retomarem a vida deles como cidadãos. Porque, por incrível que pareça, eles têm um grau de escolaridade superior ao do brasileiro. Então, muitos deles são engenheiros, são contadores, mas eles vêm aqui para o Brasil
e se submetem a ser açougueiros, recepcionistas, porque o Brasil, para revalidar o diploma deles aqui, além de ser muito dispendioso, né, muito caro, a maioria é indeferido. Então, eles vêm e aí eles aceitam o que tem aqui. Né? Então, assim, falta... É interessante conhecer isso, né? Isso, então falta no Estado brasileiro aperfeiçoar, implementar essas políticas públicas de integração, né, do refugiado e também do imigrante aqui no Brasil. Aí onde temos muito trabalho a fazer, né? Não só o Estado, também todos os aqueles que estamos envolvidos, também a igreja está envolvida na assistência, na ajuda, né? Nós temos que aí fazer eventos, a usar a voz para que o Estado cresça e tenha os imigrantes maior apoio, né? Exatamente. Mas também nós temos algo a fazer, né? Não sei se como a gente pode finalmente chegar a ajudar mais concretamente o Estado, a igreja, que participação tem nisso? Nós sabemos que o Papa aí é um grande defensor para que os Estados acolham, porque às vezes, tendo tratados, estando na legislação, mas fica como que não queremos muito quanto é o número que nós podemos aceitar, que é um grande problema lá na Europa. É né? verdade, é verdade. Então, como poderia ser, porque já temos falado bastante, interessantíssimo, mas o que podemos fazer concretamente? O que deveria fazer-se concretamente para a gente ajudar nesse sentido, né? Sim. E aí depois já vamos concluindo, né? Certo. As palavras de encerramento, Tudo Arielle, bem. querida. Já grato por... imagino Obrigada, que todo eu também mundo está estou grato, não só por sua beleza, senão pela sua sabedoria. Obrigada. Tá? Então, o que é que eu costumo expor em relação a isso? Que não adianta o poder público fazer alguma coisa, algo por eles, implementar uma série de políticas públicas, se a sociedade ela tem a dificuldade em aceitá-los, né, na sociedade, porque tem ainda a questão do preconceito, de você olhar para aquele estrangeiro e achar que ele vai ocupar o seu lugar ali no mercado de trabalho, né? Então tem a questão também de algo muito importante, que é a xenofobia, que é o crime contra o estrangeiro, né, em razão de ele ser estrangeiro. Então a sociedade ela precisa internalizar, né, ela precisa praticar o que eu costumo dizer de alteridade, né, de empatia e de boa vontade. Por quê? Porque se você fizer um exercício de alteridade e você se colocar no lugar daquele imigrante, daquele refugiado, né, imagina nós brasileiros em outro país passando a mesma coisa que eles estão passando aqui. Ninguém vai gostar. Então, se nós nos colocarmos no lugar dele, nós vamos passar a internalizá-los, a aceitá-los, que o Brasil assim decidiu, de acordo com sua legislação, e que não é só a questão não é só a questão da legislação, é a questão de você ajudar o próximo, é a questão, os refugiados, os imigrantes, eles não são objetos, e o Papa Francisco já falou isso, eles são seres humanos. Então a sociedade, eu acredito que seja o primeiro passo, né, para integrar essas pessoas aqui na sociedade. E claro, a boa vontade da sociedade sem políticas públicas também não existe. Não existe. Né? Então, o Brasil, como eu já falei anteriormente, ele precisa implementar novas políticas públicas. Nós sabemos que é difícil porque o Brasil, de acordo com a última pesquisa em relação à pobreza, que é do PNUD, a taxa de pobreza do Brasil é de 25%. 25% dos brasileiros vivem na linha da pobreza. Então, não é fácil concretizar, né, os direitos sociais realmente para os brasileiros, né? Então, também fica difícil para os estrangeiros, mas não é impossível, porque depende de quê? De planejamento. Se o país planejar que aquele direito vai ser implementado para os refugiados, eles elaboram as leis orçamentárias, né, fazem o planejamento para que essas políticas sejam efetivas,
tá? E não políticas rápidas de acolhimento disso, não, políticas efetivas, medidas efetivas. E além dessas políticas, né, a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela já faz esse trabalho muito relevante para os refugiados e imigrantes, e não é de agora não, com o Papa Francisco, já é exatamente. antigo, já tem mais de 100 anos que a Igreja Católica ela dispõe de um órgão voltado para os imigrantes e os refugiados. Exatamente. Então, eu costumo dizer que são os atores, né, dos imigrantes e refugiados, a sociedade, primeiramente, o poder público, né, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, porque tem muitos municípios, muitos estados que não dispõem de política pública para eles, e mais a Igreja Católica, que já faz esse papel muito relevante para eles. Fica tudo muito claro. Isso. Então, já vemos que nós, que somos católicos, temos um papel, um rol, um trabalho a fazer também nós, não só rezar, sino tentar apoiar a todos aqueles que, como você, trabalham a favor daqueles que não estão experimentando todos os seus direitos, né? Não só as leis, né, e a legislação, tem a cultura, não é fácil se adaptar a uma outra cultura, isso já experimentei. Eu morei na Argentina, morei na Colômbia e aqui no Brasil. Todas culturas diferentes. Então a gente também tem não só a lei, não só temos que esperar a lei, também a boa vontade, a caridade que é própria de nós, os cristãos que nos alimentamos da caridade de Deus. Então, te agradeço a tua presença, a tua sabedoria, todas as tuas explicações. Esperamos que você que estive conosco hoje sinta no coração esta realidade, que também é uma realidade que o Evangelho ilumina e que por isso que aqui nós conversamos também nesta noite. Que Deus vos abençoe, abençoe você, seu trabalho. Obrigada, igualmente. E a todos nós, que o Senhor nos ilumine pelo Espírito Santo e possamos também amar esta nova realidade entre todas as que temos conversado aqui nos nossos diálogos eucarísticos. Que Deus vos acompanhe. Boa noite, obrigada.